Está em busca de conteúdo de qualidade? Palavras de consolo, ânimo, encorajamento, instrução? O perfil da AD Perus no Instagram tem tudo isso e muito mais. Além de ficar inteirado dos principais eventos do nosso ministério, os seguidores contam com uma variedade de conteúdos para replicar em seus canais e ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. Afinal, a boa nova de que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, nunca envelhece. Curta, comente e compartilhe conteúdos que edificam. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que alegria, que satisfação em estar contigo. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Assim como aconteceu na semana passada, nós não tivemos aqui na nossa igreja presencialmente a Escola Bíblica Dominical, aconteceu aqui o batismo, que você tem acesso inclusive aqui na TV AD Perus, 202 pessoas desceram as águas batismais no último domingo e neste domingo, dia 28 de junho, está acontecendo o culto de Santa Ceia do Senhor aqui, né? A cada 6 meses, né? A cada 2 vezes por ano, nós temos aqui na Catedral de Perus a Santa Ceia aos domingos de manhã, ceia que normalmente é realizada no 4º sábado, nos meses de junho e novembro, acontecem no domingo de manhã, reunindo as igrejas aqui da Regional Centro, que são as igrejas mais próximas aqui da Catedral. Por conta disso, não tivemos a escola dominical neste domingo, mas isso não quer dizer que você não tem acesso ao conteúdo da nossa aula, porque nós temos aqui esse espaço em que nós estamos trazendo para você a discussão, o debate, a conversa a respeito da aula deste domingo, a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, para comentar aqui conosco, nós temos a mesma dupla que esteve conosco na semana passada e que estarão conosco na aula de hoje, pastor Israel Januário da Fonseca e pastor Elisiário Santos, que estão aqui conosco para comentarem as lições. Paz do Senhor, pastor Israel. A paz do Senhor, meu prezado. É realmente uma satisfação muito grande aqui retornar para continuarmos o ensino tão importante dessa revista para a edificação nossa e também dos nossos telespectadores. Maravilha. Pastor Elisiário. A paz do Senhor, irmãos. Ratifico e faço minhas palavras do nobre pastor Israel quanto à gratidão de estar aqui para junto poder uma vez mais estudarmos a poderosa palavra de Deus para extrairmos dela o melhor para servirmos a Deus. Obrigado, pastor Maxwell. Maravilha. E antes de nós começarmos, quero dizer a você que está nos acompanhando, curta aí esse vídeo, compartilhe esse link com os demais irmãos, os alunos da sua sala da Escola Bíblica Dominical, faça esse vídeo chegar ao máximo possível de pessoas para que todos possam também conosco aprender mais da Palavra de Deus, possamos conversar aqui sobre esse tema. Eu mando meu abraço especial a todos os alunos da Escola Dominical aqui da nossa igreja sede, que estão sempre acompanhando, nosso grupo de professores. É muito bom ter a certeza que vocês estão aí nos acompanhando também. Então, como eu disse, a lição de hoje, a lição de número 13, uma lição muito especial, porque é também a última lição do trimestre e é uma lição que retoma, né, tudo aquilo que nós estudamos no decorrer desse trimestre. O título da lição do trimestre, Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E na lição de hoje nós vamos fazer um resgate aí de vários dos temas que foram tratados no decorrer desse trimestre, como é a proposta da lição de hoje. O texto áureo é Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
E a verdade prática diz que Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. A leitura bíblica da lição, gostaria de pedir ao pastor Elisiário fazer, por favor, a leitura bíblica em classe. São dois textos, né? Hebreus capítulo 11, dois trechos no mesmo capítulo, né? Hebreus capítulo 11, do versículo 8 a 12 e depois do versículo 17 ao versículo 21. Prosseguindo, então, conforme falaram, Hebreus 11, 8, 12, 17 a 21, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tinha fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela que também deu de a esse já amortecido, descenderam tantos sem multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa de oferecer o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque será chamado a tua descendência, considerou-se que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, e no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, obedeceu, abençoou cada um dos seus filhos, e José, e o adorou, encostado à porta do seu bordão. Muito bem. Está sumindo a minha visão. Pastor Isaías, eu pediria que o senhor orasse por todos nós, para que Deus possa nos conduzir aqui no nosso debate de hoje. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade ímpar em que aqui estamos, Senhor, para falar sobre a tua palavra, pelo aquilo que tu tem nos dado a entender nesta lição tão maravilhosa desse trimestre também. Continua com a tua mão estendida através do teu Santo Espírito para nos dar a devida revelação e sabedoria, graça para que possamos expor a tua palavra de modo que possamos trazer edificação através da tua palavra aos irmãos, não somente que aqui nós estamos, mas também aqueles que estão ao alcance também da nossa programação e dessa live. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, então, como eu falei, a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos trazer à tona aqui várias questões que foram discutidas ao respeito desses três personagens, né, no decorrer desse trimestre, porém, a leitura bíblica em classe, o pastor Elisiário já fez aqui para nós, está no livro de Hebreus, porque nesse trecho, né, no capítulo 11 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, faz referência nesse trecho justamente sobre Abraão, Isaque e Jacó, usando-os, né, como exemplos para aquele grupo que estava lendo esta carta aos Hebreus. E nós vamos então nessa aula seguir esse mesmo caminho, como o escritor aos Hebreus fez aqui no capítulo 11. Trouxe esses personagens do Antigo Testamento como exemplos de fé para a sua época, né? Nós também queremos fazer isso nessa aula,
trazendo alguns dos exemplos, algumas das características desses personagens como modelos de fé para nós. Então a lição são 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar de Abraão, o segundo vai falar de Isaac e o terceiro vai falar de Jacó. Então eu pergunto aqui para o pastor Israel, pastor, por onde a gente pode começar na lição de hoje? Apesar da coisa que é tão maravilhosa que a gente tem várias formas de começar, mas eu quero somente introduzir, antes de começar propriamente no assunto propriamente dito, dizendo o seguinte, quando o irmão estava fazendo aí a menção sobre o escritor aos Hebreus. Primeira coisa que nós precisamos entender é do porquê o escritor aos Hebreus fez essa menção no capítulo número 11, ali reunindo os heróis da fé. Entre eles, aqui com especialidade, nós temos Isaac, Abraão, Jacó, que é o assunto propriamente dito que nós temos estudado com relação à fé. Mas eu tenho que dizer que quando o escritor, os irmãos observem que todos os livros têm os seus autores, mas a carta aos Hebreus não tem. E por que é que não tem? Não tem exatamente porque o que ele falou chamando a atenção sobre a fé foram coisas colocando Cristo acima de tudo, inclusive de Abraão, Isaac e Jacó. Não é? E para os judeus, fazer uma menção dessa seria a mesma coisa de pedir para morrer, né? Deus, que Cristo é aquele que foi crucificado, que todo mundo viu ser sepultado, não é? Dizer que ele é maior do que Moisés, dizer que é maior do que Abraão, com a história dessa, quer dizer, seria realmente pedir para morrer antes do tempo. Por isso que ele não se declara ali. Mesmo porque, primeiro, não precisava, para quem ele estava escrevendo, dizer quem era que estava escrevendo, porque as pessoas que estavam recebendo a carta sabiam, né? Sabiam, não é? E, segundo, não era o objetivo do escritor para não correr esse risco também de terminar sua carreira antes do tempo, não é? E quem era esse grupo? De judeus que haviam se convertido ao Evangelho, porém, assim como tem muitas pessoas hoje que querem ser cristãos porque estão visando lucro aqui na face da terra, né? Tirar proveito do que Deus pode fazer no âmbito material, no âmbito físico, aí está aquela coisa da doutrina da prosperidade, não é? Então eu devo dizer para os irmãos que aqui na terra nós não temos igreja triunfante, nós temos igreja militante. Nós não vemos nenhum texto na Bíblia falando sobre uma igreja triunfante na face da terra. O único texto que tem na Bíblia falando de triunfo é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja triunfar em Cristo Jesus. O triunfo é de Cristo. O triunfo é de Cristo, triunfar em Cristo Jesus. E o objetivo do autor aqui era fazer os hebreus também entenderem isso. Aí, para encurtar a situação, quando eles viram que não era isso que eles estavam esperando, começaram então a esmorecer na fé. Aí eu me lembro de um texto no capítulo 5, versículo 12, 11 e 12, ali quando o escritor hebreu faz uma observação tremenda, muito contundente, dizendo assim: quando já deveriam ser mestres pelo tempo, ou seja, porque já faz tanto tempo que vocês são crentes, né? Ainda necessitais, eu estou citando como está lá, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, ou seja, os primeiros ensinos das palavras de Deus, que vos haveis feito tais, que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Leite aqui que ele está dizendo é leite materno. Imagine dar leite materno para uma criança que já está com, não é mais criança, está com 11, 12 anos de idade, e qual é a mãe que vai dar de mamar um menino desse, não é? Era essa a observação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, começando pelo texto áureo, se ainda me permite aqui, eu tenho feito aqui algumas observações, quando diz, pela fé Abraão saiu sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança sem saber para onde ia. Imagina essa palavra sem saber para onde ia, me deixa realmente perplexo, não é? Porque uma pessoa que está na sua terra natal, tem tudo o que quer, um homem rico, não lhe faltava nada. Observe bem,
O que é que justificaria ele sair dali para ir para uma terra que não sabia nem que terra que era esta? Observem bem, sem saber o que é que está na terra, se essa terra, o que é que tem lá, o que é que eu vou encontrar lá, não é? Sendo que eu estou aqui sem necessidade alguma de sair. Tem que ter algo muito superior aos seus conceitos, aos seus pensamentos, algo que realmente mexesse a ponto de ele fazer isso. Deus se revelou para ele de uma forma que a Bíblia não nos dá detalhes, porque os detalhes ficam com Deus, né? Mas que foi uma situação que não teve como ele duvidar de que quem estava falando iria cumprir com o que estava prometendo. Eu fico aqui nesse pedacinho, depois eu continuo, se for o caso. Muito bem, você percebeu a profundidade da nossa lição de hoje. E só complementando aqui, pastor, e lembrando, né, que o livro de Josué diz que Abraão, o pai de Abraão, era fabricante de deuses, né? Terá, né? Então, imagina, idólatra. Então, se falasse de qualquer deus na época de Abraão, alguém já lembraria de uma estátua, né? Imagina Abraão falar, Deus falou comigo. Aí alguém perguntaria, qual desses? E ele diz, nenhum deles. Imagina. Meu Deus não está representado nenhuma dessas estátuas. Era algo inconcebível, né? Por isso que é uma atitude de fé, ainda né? concluindo, pastor, quer dizer, então a Epístola aos Hebreus, ela tem um tema. Qual é o tema da Epístola aos Hebreus? É exatamente falar sobre a supremacia da superioridade do sacerdócio de Cristo. É mostrar Cristo realmente como autor e consumador da fé. Então, o ponto culminante da carta aos Hebreus que eu considero é exatamente quando ele relaciona esses heróis da fé. Não foi de graça que colocou esse grupo lá, não. Foi exatamente para mostrar para esses hebreus uma pessoa que realmente tem uma fé inabalável em Deus, como age. Aí você veja lá os personagens que estão lá, né? Exatamente. Pastor Elisiário, é isso mesmo, pastor? eu ouvir o pastor Israel é sempre uma alegria e eu fico aqui torcendo para que ele continue a falar e eu ficar ouvindo. É isso. Porque ouvi-lo sempre é um aprendizado muito grande. Ainda no tema, inclusive do título da nossa lição, o pastor Israel disse com muita maestria, mas que se nós observarmos a Bíblia Almeida, revista e atualizada, ela faz um comentário que diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Porque hoje, quando nos enviam para algum lugar, nós temos o GPS, já temos o conhecimento da história, nós já sabemos o que possivelmente nós vamos encontrar, porque até os próprios cálculos já fazem e dizem, inclusive dos obstáculos que nós vamos encontrando a caminho. Mas observe que esse homem recebe esse chamado, já com o histórico que o pastor Maxwell também falou, inclusive dos deuses e dos lugares que eles faziam, e agora ele olha e diz, pela obediência eu vou segui-lo, eu vou seguir. E aí chama a minha atenção, inclusive um comentário que está na Bíblia de aplicação pessoal, quando ela faz o estudo acerca das personagens, aqui no caso do próprio Abraão. Nós vamos observar que ele diz que todos nós sabemos que existe consequência para as ações que nós praticamos. E observe que hoje nós estamos estudando, inclusive, a decisão dessa ação que ele teve por obedecer à voz do Senhor. E às vezes nós não percebemos que a decisão que tomamos ela pode existir positivo ou negativamente por muitos e muitos anos, o caso do que está acontecendo aqui. Então, nós podemos observar que fazendo, então, essa decisão séria que aconteceu, que talvez poderia perdurar por todo o tempo, mas sabia que essa decisão dele, tanto de partir ou de ficar no seu
na sua zona de conforto, que é o que nós buscamos hoje, e às vezes relutamos, inclusive, sair dela, ele poderia ter relutado de não sair dessa zona de conforto, até por não saber para onde ir. Mas, graças a Deus, que ele foi. E ele indo, traz para nós aqui a abertura do caminho e que mostra, inclusive, os pontos positivos dessa decisão dele. A sua fé agradou a Deus. Primeiro tópico. Segundo diz, tornou-se o fundador da nação judaica. E diz que, terceiro, ele diz, foi respeitado pelos outros, corajosos, que defendeu, e a coragem que defendeu a sua família quando precisou pagar o grande preço. Porque uma coisa hoje o nosso presidente pega, nos manda para um lugar e nós já vamos com o lugar para morar, o dinheiro para comer, né? A casa para dormir e já sabe o que vai fazer. Nem precisa fé para ir, né? Já está tudo determinado, né? Não precisa fé, não, pastor Israel? Não, nesse aspecto de ir, né? Sim. Agora, para fazer a obra de Deus, não se faz a obra de Deus sem fé, né? Claro. Sim, agora você imagina aqui, pastor, que é o que nós estamos falando, da questão da decisão, Eu vou para onde? Aparece a voz, ele ouve a voz e diz, eu vou guiar, eu vou dizer para você. E às vezes o que nós hoje não estamos querendo é ser guiado dessa forma, né? E aí a gente vê o objetivo que hoje a gente está aqui. Foi o pai cuidadoso, não apenas para a sua família, mas praticou a hospitalidade para com as outras pessoas. E hoje abre o caminho para nós estarmos aqui e estudando. Nós ficaríamos horas e horas aqui e eu confesso que eu nem sei por onde começar de tanto assunto pertinente de um único homem. Apesar que nós temos mais dois para falar, mas a Bíblia praticamente é inteira deste homem. E fazendo esse gancho, né, pastor? Quando a gente fala de Abraão, é que a sua fé alcançou vários outros, porque a promessa que foi feita inicialmente a Abraão, e por meio dele seriam benditas todas as famílias nações, da terra. Exato. Tanto é que hoje a gente diz que temos os filhos espirituais de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então foi uma fé que não teve a ver apenas com ele, né? Mas que alcançou as gerações futuras, né? E a fé, pastor, dele, simplesmente, só se faz muita alusão à questão de que ele saiu da terra para uma terra que não sabia. A maior parte as maiores partes das pregações que nós vemos é enfatizando este ponto, né? Mas acontece que no decorrer houve muitas coisas que aconteceram que precisou muito de ele continuar com aquela fé que ele começou lá. Não é? Exato. Então é uma fé ascendente, continuou crendo em Deus. Então me permita que, agora veja bem, eu coloquei algo aqui com essa questão de a pessoa que obedece um chamado de Deus vai fazer alguma coisa, enfim, e com qual objetivo. Então eu coloquei assim, tem gente que, diferentemente de Abraão, Isaac e Jacó, não tem a mesma fé e quer construir a sua história tentando ignorar a história dos seus antepassados. Olha só. No entanto, a história desses três patriarcas foi e é tão contundente que cerca de 430 anos depois, olhem só, no capítulo 3, versículo 6 do livro de Êxodo, por ocasião da sarça, aquele episódio da sarça ardente no deserto e que Moisés se dirigiu para lá para ver o que era que estava acontecendo. Na realidade, a sarça arder e pegar fogo, isso aí era uma coisa comum lá na região, né? Pelo calor, enfim. Mas o problema que chamou a atenção de Moisés era porque não se consumia. Porque as outras que ardiam com o calor do sol se consumiam, e essa não. Então, ele chamou a atenção. Todos conhecem isso, eu não vou comentar sobre essa questão. Então, veja bem, naquela ocasião, quando ele se aproximou para lá, que Deus disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, ele viu que era Deus falando. Então, o que aconteceu aí? Deus traz à memória, olha só, estou falando da importância da história desses três homens, desses patriotas, desculpa. Então, veja, Deus traz à memória de Moisés os nomes desses três patriarcas, dizendo,
Olha só o texto diz. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus, olha só, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Quando deu a identidade. Eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aí o homem... Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, meus amados irmãos, quando eu estou dizendo de pessoas que querem brilhar apagando a história das outras pessoas, desconsiderando a história das outras pessoas, eu quero exatamente dizer que do porquê Deus certamente disse isso para Moisés. Eu quero que tinha a ver uma sarça ardendo, um povo para ser libertado do cativeiro e que Deus estava querendo que Moisés fosse fazer isso com Abraão, Isaque e Jacó. Boa pergunta. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver que isso? tem? Exatamente o que ele queria, na minha concepção, dizer para o Moisés era: eu vou te enviar para tirar um povo que está escravizado, mas você vai ser abençoado. Ainda disse que estava mandando ele como Deus e o seu irmão como um profeta, e ele como Deus. Olha só. E disse assim para ele: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Deus queria dizer o seguinte: tu nunca serás um grande Moisés nessa missão, por mais contundente que ela seja, essa libertação, se te esqueceres que antes de você existiu um Abraão, um Isaque e um Jacó. Põe isso na sua mente. Muito o que bem. muita gente não faz. Muito bem. E que eu penso que destaca o caráter da fé de Abraão, porque a fé de Abraão ela se tornou, a partir daí, um modelo para a nação de Israel. Porque Deus fez uma promessa que daria para ele um grande povo e daria uma terra. Só que para dar o povo, tinha que ter um filho. E Abraão teve que esperar décadas até que esse filho nascesse. Abraão, como o senhor falou, né? A fé de Abraão não foi só quando ele recebeu o chamado lá de Deus no capítulo 12. Todo esse processo, todo o processo. E principalmente nesse aguardar, né, da chegada do filho, né? Em algum momento, conforme a gente estudou aqui, olha... Com aquela idade. E não vai, vamos ter um filho com Agar, assim, passar por todos esses Sara processos. Estéreo. Me permite uma coisa que eu me Sim. lembrei, não atrapalhando o que o senhor vai dizer? O senhor já imaginou, eu estava pensando aqui, Sara chegando hoje numa unidade do governo, um pronto-socorro, Lá no SUS. um SUS, para fazer pré-natal. Imagine, chegando aquela mulher, naquela idade, pois não, senhora, eu vim fazer pré-natal. Já imaginou? A atendente certamente iria perguntar, mas é para sua neta, né? Não, é para mim mesma. Lógico que ela ia dizer para outra pessoa, marca uma consulta para ela passar no psiquiatra. É essa a fé, né? A fé que, quer dizer, as coisas aconteceram na vida de Abraão não do método convencional, né? Foi desafiando todos os limites, né, possíveis. E por isso ele se tornou um modelo de fé para o povo de Israel, pastor. E o que é interessante também, eu ainda observo nessa questão, que Abraão dificilmente ele poderia imaginar o quanto o futuro dependeria da sua decisão. Porque a decisão que ele tomou em obedecer a Deus, essa decisão mudou a história do mundo, mudou a história, e que foi cumprida totalmente a promessa de Deus a ele, o próprio que Deus dá para ele. A promessa de Deus foi cumprida através de Abraão no mundo inteiro, porque todos foram abençoados através da sua decisão. Então, observe que eu fiquei muito a pensar quando eu estudei isso aqui, o que nós fazemos, e aí eu quero voltar na fala do pastor Israel,
quando fala da necessidade que nós, seres humanos, temos de apagar o brilho alheio para que a nossa estrela possa começar a brilhar. Quando, na verdade, não precisa de nada disso, porque o que Deus tem para o pastor Israel é para o pastor Israel. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para o Senhor é para o Senhor. Então, cada um de nós já temos um chamado designado por Deus para nós desenvolvermos uma missão aqui nesta terra. Então, na minha concepção, eu não preciso, e nós não vemos isso, esses homens eles erraram entre si, mas não com os outros para prejudicar a história que cada um deles fazia. Que se nós olharmos para o próprio Abraão, nós vamos ver os seus momentos de fraqueza. E tem, né? E tem. E qual é a riqueza disso? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, o pastor Israel até falou, e se ele estivesse aqui, o que ele perguntaria para nós, como é que nós iríamos agir? E nós ia dizer, ó, vamos fazer do mesmo jeito ou pior do que o que eles fizeram, porque isso é o de cada um de nós. Mas o que nos deixa, e a mim me dá uma segurança, lendo a história destes homens, cada um com suas falhas, e Deus trabalhou na falha de cada um, e hoje ele é assunto para nós estarmos estudando aqui, muita gente que estará observando sobre esse tópico aqui para nós, é que Deus não esconde as coisas que a gente faz e Ele usa essas coisas, porque eu não preciso ser perfeito, o perfeito é Deus, que trabalha com a minha imperfeição para poder conseguir aquele que Ele quer. E eu vejo isso aqui na personalidade de cada um desses homens que nós estamos estudando. Eu acho que isso vale tanto para Abraão, quanto para Isaac, quanto para Jacó. Para a os três. Bíblia não esconde os erros deles. Nem os nossos, né? Nem os nossos, nem os nossos. Menos os nossos. Nem os nossos. Os grandes livros de história da antiguidade, né? Da antiguidade clássica e tal, né? Quando vai contar a história dos grandes líderes políticos e das grandes figuras, apresentam-os como sem erro algum, sem nenhuma falha, só com aspectos gloriosos e tal. E quando a gente pega Abraão, que é como se diz, né, é o pai da nação de Israel, a Bíblia faz questão de mostrar, e a gente teve várias lições aqui falando dos erros, dos desafios, o homem de fé que em vários momentos duvidou, ficou com o pé atrás, quis agir de outra forma. E Davi, segundo o coração de Deus, né? E Davi, que era segundo o coração de Deus, que a Bíblia separa alguns capítulos para contar os detalhes, né, de como foi o seu grande pecado. Isso para que a gente não se sinta que esses personagens são inatingíveis, né? Quer dizer, não dependia deles, porque se fosse depender dele, não daria certo, Não, né? Mas não. depende E da graça de do Deus, né? personagem que o pastor falou, se nós observarmos, ele não foi exemplo de um monte de coisa. Falando desse personagem, que Deus o elegeu como um homem segundo o meu coração. Não foi exemplo de pai, não foi exemplo de marido, não foi exemplo de No caso de Davi, né? Exato, dele, do personagem, sim. do personagem Davi, que o pastor citou. E mesmo assim, Deus disse que achou um homem segundo o coração dele. Então, o que mostra que às vezes nós estamos procurando perfeição nas pessoas, quando nós não vamos encontrar, porque o único que é perfeito é Deus. Até um pensador escreveu sobre isso, né? Que ele escreveu, abre aspas, dizendo que é inútil nós procurarmos no ser humano a perfeição, sendo que o perfeito e a perfeição é o próprio Deus. E ainda tem outra coisa, corroborando com a sua fala, é um equívoco muito grande a gente ouvir algumas pessoas dizerem que a igreja primitiva era a igreja realmente o exemplo, né, da perfeição. Não tem igreja perfeita. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, que em algum momento ele disse, vós que sois perfeitos, olha só, vós que sois perfeitos, ajude os outros, tal. Perfeito aqui, de acordo com a língua original,
não quer dizer que não tem defeito algum. Está dizendo, vós que sois amadurecidos, que Isso. tem mais experiência. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando ele diz para que o homem de Deus seja, é porque não é. Sim. Mas precisa se esforçar para ser. Sim. Não é? Exatamente. Pastor, se nós Sim. podemos trabalhar ainda a lição, eu acho, ouvir aqui um pouco, que é um assunto que intriga bastante, a gente vê muito comentário acerca desse pedido de Deus para Abraão fazer com o filho, que está aqui na lição, quando E que o escritor aos Hebreus cita, né? ele cita aqui na lição, o 17, Hebreus 11 e Isso, 17. Que pela fé ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas e ofereceu o seu unigênito. Sim, porque observe, e aí eu vou ouvir o pastor Israel, porque é um prazer ouvi-lo. A gente. Porque aqui, quando a gente fala. Nós lemos na Bíblia bastante que Deus era totalmente contra e nunca aprovou, inclusive não compactuava com essa questão do sacrifício humano. Inclusive, ele rebatia quando falava do deus Moloque, que faria o sacrifício humano. E aqui no verso 17 nós vamos ver. E pela fé, Abraão, olha só, e pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Hein, pastor Israel? Vamos falar um pouco disso? Porque você imagina que coisa, Deus queria esse ato. Vamos começar de um princípio aqui. Tudo aqui, o que está aqui regendo tudo aqui chama-se fé. Aleluia. E Glória a se Deus. já havia sido prometido para ele que ele, veja bem, ele seria pai de uma grande nação, Sim, aí é o ponto. e nasce esse filho, apesar que um pouco mais para trás eles tentaram, como já dissemos em outras ocasiões, eles procuraram sair na frente do plano de Deus, né? E não deu certo, mas agora deu. Então o que é que acontece? Se Deus prometeu que seria uma grande nação, quando a sua esposa, digo, era estéril, não nasceu até agora. Olha só, de onde vai sair essa grande nação se eu não consigo ter nenhum filho? Vai ter uma grande nação. E de repente o filho nasce. Então ele já viu um horizonte se abrir de que o que Deus teria para fazer, ele iria fazer. Ia fazer. Ia fazer. Ia fazer. Então, nada mais impediria de ele cumprir com aquilo que Deus exigisse. Sim. Nada mais, não é? E por outro lado, a gente vê aquele moço também com a mesma fé. Sim. Porque qual é de nós, com mais de 30 anos de idade, segundo consta, que se deixaria ser colocado num altar, com o cutelo no jeito para matar a gente? Uma briga ali entre Abraão e Isaque. Isaque ganharia fácil. Né? Ganharia fácil pela Sim. idade dele. Um novo lutando com um velho, não é? Não fez nada disso. E depois havia aí promessa também, com respeito a outras coisas. Então, mas o ponto principal é exatamente isso. Quando o senhor diz que é o ponto-chave, eu acredito que também que é o ponto-chave. Havia promessa e já começou a se cumprir. Se começou, o Deus que começa é o Deus que conclui, né? O pastor, e eu ainda fico pensando mais, tem um comentarista que ele disse que esse caminho entre Deus chamar e mandar ele ir e o local dele ir, diz que é aproximadamente 80 quilômetros de distância. Você imagina, hoje com um carro, para nós fazermos uma distância de 80 quilômetros, já levamos um período,
Agora você imagina nesse contexto aqui, que ele chama o moço, chama os 2 moços dele, pega o jumento, vai lá, anda esse período para poder fazer isso aí. Mas aí tem um outro pensamento que me chama muita atenção, que ele diz que se Deus havia feito a promessa, e o Senhor disse com maestria, a promessa que teria filho, se esse menino tivesse morrido, como era que ia cumprir também essa promessa do pai? E como continuar? Entende? E aí eu vejo aqui uma outra riqueza, a questão desse sacrifício. Abraão estava disposto a desistir do seu filho quando Deus ordenou que oferecesse em sacrifício, Gênesis 22, de 1 a 19, Deus não deixou Abraão tirar a vida de seu filho Isaque, pois ele dera a essa ordem a fim de testá-la a fé dele. A fim de testá-la a fé dele. Olha que interessante. Em vez de tomar o filho de Abraão, Deus lhe deu nações inteiras como filho, e que se cumpriria através, inclusive, da vida deste filho. Tão logo, como é que se ele fosse morto? E tem outra questão aí, pastor, é o seguinte, quando a gente vê várias exposições nas Sagradas Escrituras, falando sobre essa questão de Deus provar, de Deus testar, não sei o quê, na realidade, é de edificar a fé, porque saber o que vai acontecer, Deus já sabe. Já sabia, ele não precisa nem provar e nem testar ninguém. Exatamente. Ele sabe o resultado. Ele já sabe o que é que vai Ele sabe o resultado. o que é que vai acontecer e o que é que ele vai fazer. Exatamente isso. E já que estamos falando de Isaque como o cumprimento dessa promessa e a fé de Abraão exposta, mesmo quando Deus pede algo que parece absurdo, e Abraão chega no momento que ele crê, Deus está pedindo, parece absurdo para mim, mas se Deus está falando, eu vou fazer, né? Acho que a gente já pode fazer aqui a ponte para o nosso tópico 2, que fala justamente sobre Isaque, o legado de Isaque. E agora a pergunta aqui, pastor Elisiário, por onde que a gente pode começar então falando de Isaque? Pastor, eu diria assim, Isaque, o filho protegido de Sara, quando ela livra a si de Ismael. Então, olha só que coisa. Isaque, filho único, protegido, desde que Sara livrou-se de Ismael. Até que Abraão, inclusive, arranja o casamento do menino com Rebeca. Nós vamos observar ainda mais que em sua própria família, Isaque ocupava uma posição patriarcal. Mas aí nós vamos ver também nos comentários que diz que, apesar de ele obedecer e ter essa posição patriarcal, mas Rebeca tinha o poder de decidir lá e a ordem do mando. E aí vai dizer que ao invés de ser firme, Isaque achava mais fácil criar algumas contendinhas, umas mentirinhas, um descontentamento de alguma coisa, a fim de evitar o confronto. E vai dizer a lição que ainda, apesar de Deus ter trabalhado através das pessoas, a despeito das suas falhas, nós vamos observar que Deus faz isso porque Ele quer cumprir exatamente tudo aquilo que Ele preparou. E nós vemos o ponto forte de Êxodo aqui, que nasceu, o seu nascimento, né, que foi miraculosamente de uma união entre Abraão e Sara, e quando eles tinha aqui, os pastores Israel fez a menção que ela tinha no mínimo 90 anos, e quando o comentarista disse que ele já tinha 100 anos. Então, além do grande milagre, eu até acho que acaba justificando esse cuidado que ambos tinham para com esse menino, além da promessa que também tem nele. E eu acho que é o desafio aqui de Isaque, né? Porque Isaque ele teve que levar à frente a fé que nasceu com Abraão, porque a promessa era para a descendência. A promessa não era apenas para Abraão, essa promessa tinha que ser conduzida, né, ao longo da história por meio da família de Abraão. Isaque, ele é esse primeiro personagem que vai conduzir essa fé de Abraão, né? E é interessante, né? Porque tanto vale para Isaque quanto para Jacó,
porque o pastor Israel fez referência agora há pouco à expressão, né, que aparece lá em Êxodo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Até determinado momento, Deus era o Deus de Abraão apenas. Chegou um momento da vida de Isaque que Deus passou a ser também o Deus de Isaque. Aí era Deus de Abraão e Isaque. Depois, lá na frente, teve um momento que Deus passou a ser também o Deus de Jacó. Era o Deus de Abraão e de Isaque. E a partir de determinado momento passou a ser o Deus de Jacó. Então, aqui no legado de Isaque, eu penso, pastores, que é esse desafio que Isaque teve de dar continuidade, né, a essa promessa que nasceu com Abraão. Sim, sim. E assim, quando a gente fala de Isaque, até no dia que nós tivemos a aula aqui sobre Isaque, parece que Isaque, entre Abraão e Jacó, parece que é o personagem que a gente tem menos o que falar, né? Eu vi alguém até dizer que tem gente que diz que Isaque é o filho de um grande pai e o pai de um grande filho. Mas quando a gente vai falar especificamente do Isaque, talvez a gente não tenha tanto. E eu acho que estudando esse trimestre, a gente viu que não. A gente viu que tem muito a se falar sobre esse personagem, como também um homem de fé, não é, pastor? Sim, de fé, inclusive, ele era muito insistente em preservar aquilo que o pai construiu, né? Observe que aquela questão de os filisteus ficarem entulhando os poços que o pai havia cavado, ele veio desentulhando tudo, né? Veio desentulhando, desentulhava, vinha entulhava. O que eu acho interessante aí, meu prezado, é que não existe nenhuma promessa de Deus sem que não haja também provas no caminho. Oposição. Você vai encontrar oposição de tudo quanto é lado. Nada é tão fácil assim porque foi Deus que falou. Não, vai acontecer. Por quê? Mesmo porque o ato de Deus ir rompendo os problemas, as dificuldades, as adversidades, vai caracterizando de que Ele está no controle das coisas, não é? O pastor falou várias vezes sobre quando a gente é mandado para algum trabalho, para alguma igreja, aquela coisa toda, e quando a gente chega lá, porque no dia que a gente é consagrado, o senhor foi consagrado, eu fui, ele e tal, a gente pensa que, quando chega no final, né, todo mundo vem dar os parabéns e a gente pensa que vai ser recebido com parabéns aonde chegar, né? E toda hora. E toda hora. E, de repente, a gente é surpreendido. Você encontra cada leão na área que não é fácil, só Deus para ter misericórdia. E são coisas que você, humanamente falando, não tem como resolver. E, às vezes, até rejeição. Até rejeição, como já aconteceu comigo, não é? Aí pronto, parece que a sua fé desaba, né? Mas Deus está no controle. Então Deus vai fazendo algumas coisas para mostrar para você que Ele está no controle. Eu vou, se me permite aqui, dar um exemplo. Eu cheguei numa congregação que tinha um salãozinho bem pequeno, os irmãos foram construindo muita pobreza e foram construindo com um pedacinho de, sabe? Tudo era pedacinho de madeira e tal, e foram fazendo, ficou comprido aquilo. As telhas, tudo pedaço de telha, aquela coisa. Quando eu cheguei para assumir aquele trabalho, que eu olhei aquilo, meu Deus, a luta estava acirrada para o meu lado. Mas quando eu cheguei naquele lugar lá, eu me compadeci da situação dos irmãos e perguntei o seguinte: irmão, por que os irmãos não compram um terreno para construir? Não tem como construir um terreno aqui? Ou construir comprar um terreno e construir um templo, mesmo que seja pequeno? Não, terreno a gente tem. Terreno tem. O problema é que aqui ninguém se atreve a cavar nenhum poço, porque para construir tem que ter um poço, tem que ter água, tem que ter essa coisa toda. A água que vem aqui é a prefeitura que manda, e tem vezes que ainda falta. É o carro-pipa que vem trazer aqui em cima na vila. Eu posso ver onde que é esse terreno? Ô, pastor, terminou a escola dominical lá, fomos lá. Quando chegamos lá, um belo de um terreno. Quer dizer que aqui não pode cavar poço. Todo mundo que cavou chegou no máximo 7 metros. Dá na pedra. Ninguém se atreve mais. Porque não são poucas pessoas que já tentaram. Tá bom. E onde é que os irmãos gostariam que fosse o poço? Do lado direito, na frente, atrás, do lado? A gente gostaria que fosse na frente. Do lado direito ou do lado esquerdo? Aqui do lado esquerdo, fica bom.
E estava um irmão que trabalhou comigo também lá na cidade. Estou dizendo isso, foi na cidade de Itapevi. Aí o irmão Jonas tinha prática com questão de construção, essa coisa toda, né? Ele era mestre de obras. Já levou, pedi para trazer um enxadeco lá, um enxadão lá. Trouxeram no lugar. Digo, é aqui? É aqui. Então marca aí, irmão Jonas, aí. Mas pastor, mas aqui deu na pedra. Vamos cavar aqui? Vocês querem aqui? Quero. Cava aqui. Cavou mais ou menos um palmo assim, e o irmão foi contratado para cavar o poço. Tudo bem. Aí começou. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6, 7, 8. Bom, de 7 já ganhamos. 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20 metros, 23 metros, a água jorrou. Glória a Deus. Olha só. Aí já muda tudo a seu respeito. O testemunho já muda tudo a seu respeito. Tem visão. É. Tem visão. O homem é de Deus, o homem é de Deus. O homem tem visão. Então é isso que eu quero dizer. As dificuldades que vão surgindo, e não só somente essa não. Jesus ressuscitou uma menina morta na hora do culto. E no dia que eu não tinha mensagem. Olha aí. Pronto. Entendeu? Então, irmão, essas coisas acontecem. Uma criança morreu no colo da mãe. Foram 3 gritos de terror dentro do templo. Naquele dia eu estava disposto a largar tudo e pedir para o pastor Benjamin mandar outro, que lá não era para mim não. Olha só. Então, e para começar, ainda discuti com a minha esposa quando estava indo na Castelo Branco, ainda discuti com a minha esposa. Meu Jesus. Que espiritualidade tem um homem desse para ressuscitar morto? E veja, eu já vi gente falando o seguinte, Deus está me mandando. Eu vou saber se Deus mandou, se der tudo certo. Se der tudo certo é porque Deus está Porque Deus está mandando. Nem sempre é assim não. né? Depende do certo, né? E às vezes as coisas começam a dar errado e é justamente aí que Deus vai se Uma manifestar. congregaçãozinha pequena, porque era onde eu me sentia melhor. Porque nas outras igrejas onde eu ia, meu amado irmão, você pregava a palavra, parece que ia lá na porta, batia e voltava. Porque era uma coisa terrível naquele tempo. Então, Deus operou essa maravilha. E essa criança no colo da mãe, a congregação era tão humilde que os bancos não tinham encosto. Minha esposa ficou atrás dela e a irmã na frente. Minha filha também foi. Outro dia minha filha estava falando desse episódio. Quando eu me ajoelho ali com tudo na mente para entregar o trabalho. Aquele seria o último dia que eu estava disposto a ir. E ali orando, quando cheguei, aí o irmão, para começar, o irmão presbítero chega. Os irmãos vão orando aí, porque o que Deus tem para fazer hoje aqui não é coisa fácil, não. Deus tem coisa. E eu disse, meu Deus, de onde é que vai vir essa coisa? Tem misericórdia, porque eu cheguei. Entendeu? Mas nem mensagem eu tinha para pregar, irmão. Nessa hora, pastores, não adianta ser diretor de escola teológica, não adianta ser professor de escola dominical, não adianta ser isso, aquilo, conhecer isso, aquilo, não adianta. Se Deus não estiver no controle, eu levantei, o irmão me apresentou, dei de volta para ele a direção e tal, e fiquei ali procurando um texto. Não achava um texto para ler. Pois me deu a oportunidade e eu cheguei como um novo convertido, folheando a Bíblia para lá para cá, buscando um versículo, até que tinha um assim marcado, era um texto de Romanos 6, 23. Me lembro como se fosse hoje. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Bom, comecei ali falando sobre todos os pontos negativos da morte. Olha só. Olha só. Todos os pontos. O que é que a morte traz? Quando ela chega num lar, visita uma família, o que é que... Quando eu estou 10 minutos da pregação, um grito na congregação, a irmã chamando o nome da menina, que chamava-se Giza, o apelido, e deu 3 gritos de terror e desmaiou. Desmaiou. Ela falou depois que ela viu o pulso da criança. A criança totalmente desconfigurada, meio assim que roxa. E aí ela gritou, chamando o nome da menina 3 vezes. Naquele momento, para mim, aquilo foi menos do que uma dor de cabeça. Eu simplesmente disse, eu estou pregando sobre a morte. E a morte está dentro da congregação. Mas a vida também está. Em nome de Jesus, traga a criança. Glória a Deus. Aí o pai que estava lá no meio já correu lá, pegou a criança no colo, o presbítero foi lá, pegou do pai e trouxe na frente dos irmãos. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Chegou na frente do púlpito e eu aqui em cima do púlpito impus as mãos. Começamos a orar. Senhor nosso Deus,
nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho pregado nesta noite, estou pregando sobre a morte, e a morte está aqui. Mas a vida também está na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, devolva a vida dessa criança. E o povo orando. Só isso, não falei muita coisa não. Peguei a criança pelo braço, quando eu abri os olhos, a criança abriu os olhos no colo do irmão. Peguei pelo braço, né? Logo, imediatamente, para não morrer outra vez, né? Tem que aproveitar a situação. Então, peguei no colo e a criança começou a chorar. E os irmãos estavam orando ainda. Nem viram a criança já no braço. Nem viram. Quando terminaram que viram a criança no meu colo, crente pentecostal não pode ver isso, né? Já viu. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, a irmã lá, os irmãos banana, até me esqueci da irmã. A irmã, de repente, tornou assim, quando ela viu a criança no meu colo, quase desmaiou de novo. Foi um dia de muita bênção, enfim. O que eu quero dizer isso, colocando assim para os irmãos e para os ouvintes, é que os homens são todos iguais, sujeitos às mesmas paixões. Mas o Deus que é diferente. Aleluia. O Deus que é diferente. Glória a Consequentemente, a obra é diferente. Glória a Deus. Ele vai sempre cumprir. Desculpa tomar um pouquinho o tempo, mas é para edificação. Sobre o que o senhor disse do Isaac, e fechando ele, nós vemos que ele aparece no versículo 20, do 17 ao 21, aqui da nossa temática, e fala que, inclusive, que pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas futuras. E aí, observando, quando eu disse que parece pequeno, mas que quando a gente olha é grande, disse Deus, na verdade, para o pai, dizendo, a tua mulher te dará um filho e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabeleci o meu concerto, um concerto perpétuo para a sua semente depois de ti. E aí nós vamos observar esse episódio, essa passagem, no Gênesis 17, 19. Depois também a história de Isaac, ela pode ser encontrada aqui do 35 a 29. Também é mencionada em Romanos capítulo 9, verso 7, do 7 ao 10, e Tiago 2 ao 21. Então, também tem os seus pontos fortes, também se tem aqui o seu ponto fraco e tem o momento que Deus faz cumprir exatamente a sua palavra quando diz que por intermédio deles, e por isso que esses três homens, claro que em proporções diferentes, eles aparecem, são citados em muitas partes da Bíblia, dando a referência deles. Corroborando aí o que o irmão está dizendo, essa questão que Deus, em meio à promessa, vem a adversidade e Deus vai até o fim para fazer cumprir. Olhe bem, o versículo de número 19 do capítulo 26 de Gênesis, isso, depois que não tinha jeito, cavava o poço, o filisteu novamente entupia, tudo bem, entulhava tudo. Aí, se você quiser ficar aqui na região, você vai lá para o vale, lá. Ninguém queria ir. Vai para o vale. Aí, tá bom para ir para o vale, tá bom, vou para o vale. Chegou lá no vale, olha o que o texto diz que aconteceu no vale. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Aleluia. Muita gente não observa o que é água viva. Água viva, sabe o que é? Foram cavar, acertar em cima da nascente de um rio. Aí não dá para entulhar, né? Não dá para entulhar. E ainda tem uma coisa interessante aí, porque quando ele fala da água viva, os pensadores dizem que essa água viva, primeiro, é por ela ser corrente, ser nascente e é diferente da água do lago que é parada. Sim. Daí que ele faz... E isso só foi possível por conta da persistência do irmão Isaac, né? Que é uma demonstração da sua fé diante de toda essa ocorrência aqui, essa oposição dos filisteus. E eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente pensar aqui nesse personagem Isaac, que às vezes a gente passa tão rápido por ele, né? Mas esse capítulo 26, a gente teve uma lição, inclusive, nesse trimestre, para falar especificamente sobre isso. E a gente aprende aí muito com Isaac. Porém, pastores, a gente precisa já... temos aí uns 5 minutinhos para falarmos do legado de Jacó.
e que tem a ver com o que o senhor estava falando agora há pouco, né? Porque o item 1 aqui do tópico 3 diz que Jacó, assim como Abraão e Isaac, era também um homem com virtudes e erros. Quer dizer, tudo isso que a gente está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó, às vezes dá a impressão, né? Eles fizeram grandes homens. Sim, eles se tornaram grandes homens, mas não pela virtude deles, mas pelo fato de confiarem no Deus que era maior do que eles. Esse é o grande segredo de Abraão, Isaac e Jacó. A virtude não estava neles, né? Mas no fato deles confiarem em Deus. Pastores, então, nesses minutos que nos restam, o que a gente poderia destacar aí de mais importante na questão do legado de Jacó? Eu começarei assim. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão. Os filhos de Jacó se tornaram os pais das 12 tribos de Israel, mesmo quando Jacó, também chamado de Israel, estava morrendo. Em uma terra estranha, creu na promessa que a descendência de Abraão seria como a areia da praia e que Israel se tornaria uma grande nação. Nós vemos isso lá em Gênesis 48, do 1 ao 22, que verdadeira fé quando enxerga além do tumulto e da dificuldade que passa. E eu vejo também, nós temos 3 minutos. Então, vou parar para ouvir o pastor falar. Mas pode concluir o raciocínio, pastor. Conclui o... Quero ouvir. Eu estou aqui assistindo. Já tá bom. Pode falar. Que eu ia falar que a vida de Jacó, ela possuía 4 estágios da vida dele. Mas, pastor Israel, quero ouvi-lo. Eu quero falar sobre o legado no contexto geral. Não é? Então, eu coloquei assim, como diz a verdade prática, né, sobre o legado também. Legado é algo que alguém deixa para as gerações futuras. Isso pode ser uma propriedade, né, alguma coisa desse gênero, né? Mas no caso específico de Abraão, Isaac e Jacó, esse legado atinge um grau mais intenso do que o comum. Vejam bem, isso porque alcançou a nossa geração, quer dizer, chegou até nós, proporcionando não bens materiais ou físicos, mas valores de caráter morais e também éticos, os que são a base fundamental da fé cristã. Aí a grande questão. Aí vem assim, o que significa então valores morais e éticos? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Vamos lá. A moral cristã são princípios ou ensino que recebemos através da palavra de Deus para amadurecermos na fé e no relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Essa é a moral, tudo aquilo que a gente aprende, não é? Enfim. Já a ética é a moralidade colocada em prática, ou seja, não adianta sermos educados moralmente, mas não praticarmos o que aprendemos. Senão, sendo assim, faltamos com a ética. No entanto, quando praticamos os ensinos bíblicos que recebemos, praticamos a ética da moralidade. Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente coloca em prática, isso é a ética. Aí estamos praticando a ética. E quando deixamos de praticar a ética, aí é que a coisa complica. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre essa questão. Olha o que ele disse aqui no texto bíblico, que todo aquele, isso é capítulo, parece que 7, é o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha só, assemelhar-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuvas, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, observe, irmão, aquele que escuta. Agora vamos falar sobre o outro tipo. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, mudou, né? Compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande o quê? A sua queda. Então, veja bem, o interessante de tudo isso é que aquele que pratica, Jesus disse, o que escuta.
Olha só, estas minhas palavras. Mas aquele que não pratica, ele disse, aquele que ouve. Qual a diferença entre escutar e ouvir? Porque existe muita gente que ele ouve, mas não escuta, não é? Qual a diferença? É que ouvir é captar os sons, e escutar é obedecer o que ouviu. Por isso que cerca de 7 vezes no Apocalipse o texto diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, aquele que tem ouvidos, cumpra com aquilo que o Espírito fala. Exatamente isso. Então, vejam bem, sabe por que ele disse aquele que escuta e aquele que ouve? Acabei de explicar. E para concluir, tem algo aqui muito importante que eu não posso deixar de colocar. Permite-me? Por favor, pastor. Veja por bem, favor. a conclusão que chegamos é que a parábola mostra, essa parábola que Jesus falou, ele mostra 2 tipos de homem, 2 tipos de procedimento, 2 tipos de terreno, 2 tipos de construções e 2 tipos de resultados. Então vamos lá, 2 tipos de homens, o prudente e o imprudente, 2 tipos de procedimentos, o sensato e o insensato, 2 tipos de terrenos, o rochoso e o arenoso, 2 tipos de construções, sobre a rocha e sobre a areia. Aí vem 2 tipos de resultado, uma casa cai e a outra casa fica em pé. É exatamente essa questão quando nós acompanhamos o legado de fé e de obediência à palavra de Deus. Amém? Amém. Fazendo esse fechamento aqui com o que os senhores falaram, 0-0. fazendo esse gancho, né, com tudo aqui que os senhores falaram e essa palavra final, Abraão, Isaac e Jacó, qual que é a grande diferença? Eles ouviram a voz de Deus, apesar de todos os erros, de todos os defeitos que tinham, de todas as dificuldades que enfrentaram, né? As dúvidas que tiveram que lidar, eles ouviram a voz de Deus. E esse é o legado que fica para nós, para que a gente possa também ouvir a voz de Deus, né? Em tudo aquilo e praticarmos, em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Então, eu gostaria aqui de ficar mais tempo ouvindo os senhores, aprendendo aqui. Essa que é a vantagem de eu estar aqui mediando, porque aqui eu fico só ouvindo, aprendendo, né? E isso é muito bom. Mas, felizmente, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Mas antes de nós fazermos aqui uma oração para você que está nos acompanhando, nós chegamos ao momento da contribuição, ao momento da oferta. E você que está nos assistindo, tem a oportunidade também aí de fazer a sua contribuição com o trabalho do Senhor, com a obra do Senhor. Acabou de aparecer aí na tela os caminhos para você fazer a sua contribuição, o QR Code, o Pix, a chave Pix, o caminho aí para a transferência bancária, porque todo esse trabalho que é desenvolvido aqui na nossa igreja, inclusive as gravações da aula da Escola Dominical, só são possíveis por conta da contribuição voluntária que é feita em prol da obra do Senhor. Então, nós estaremos ouvindo agora um louvor e enquanto esse louvor está sendo aí tocado, uma das gravações de dos hinos foram gravados aqui nos eventos da nossa igreja, você tem aí a oportunidade de fazer também a sua contribuição para a obra do Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso sobre a terra. Chego no final da luta e venço a guerra. Sou a causa e o motivo de tudo existir. Eu sou conquistador de todas as batalhas. Sou zeloso com a minha igreja amada. E a quem se atrever a lutar nela Sou valente que caminha na minha frente, não sou
Muito bem, e com este hino chegamos então ao final aqui da nossa aula. Como eu disse, eu gostaria de continuar ouvindo aqui os pastores, mas essa é a vantagem da nossa escola dominical, né? Porque no domingo que vem tem aula novamente com um novo assunto e a gente tem a oportunidade de continuar ouvindo aí da palavra de Deus. Inclusive eu aproveito para falar para você, no próximo domingo começamos uma nova lição, eu já estou com a nova lição aqui em mãos. Nós sairemos do Antigo Testamento, vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos. O tema é a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Estudaremos do capítulo 13 de Atos até o capítulo 28. Vai ser uma bênção, você está convidado para participar aqui da nossa aula no próximo trimestre, que já é o domingo que vem. E nesse momento, então, queremos orar por você que está aqui nos acompanhando, que participou aqui da aula. Acho que o pastor Israel que fez a oração inicial, né? Então, foi ele. Foi o senhor. Foi eu. Não, foi o senhor. Ele fez a leitura. Fez a leitura. Então, o pastor Elisiário... Deus tem me dado esse ministério de ser orador. Então eu quero pedir aqui ao pastor Elisiário para fazer a oração em prol de todos os nossos alunos e nesse momento vamos pedir a Deus para que a gente possa, né, utilizar esse exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó e construir também o nosso próprio legado, né, enquanto membros do corpo de Cristo. Pastor Elisiário. Senhor Deus, Pai de amor e graça e bondade, eu quero te louvar por essa oportunidade que dá-nos de aqui estarmos. Obrigado pela vida do pastor Maxwell, a vida do pastor Israel. Senhor, que a tua boa e poderosa mão continue estendida sobre nós, os nossos irmãos que nos acompanham, estudando junto conosco a tua palavra, guarda, nos livra do mal, que a tua boa e poderosa mão possa continuar abençoando a vida dos alunos da escola dominical, para a glória do teu nome. Agora nós estamos retornando às nossas casas, nos leva em segurança, nos livra de acidente, esconde as nossas vidas do homem mau. É o que te peço, te agradeço, no nome de Jesus, muito obrigado e amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. No próximo domingo teremos novamente a nossa escola dominical presencialmente aqui na Rua João Batista Fanton, número 505, no bairro de Perus, e também a transmissão ao vivo pela TV AD Perus. Até lá, que Deus te abençoe e um forte abraço. Amém. Glória a Deus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.